pessoal, sejam todos muito bem-vindos aqui ao nosso podcast Fora da Curva. Aqui nós estamos com Edson, Hugo e Eclen, que vão se apresentar já já. Para antecipar para vocês, hoje nós vamos falar sobre Mindset, que a nossa querida pesquisadora Carol Dicker escreveu um livro que hoje é muito famoso. E como nesse podcast nós falamos tudo que é necessário para você ser um fora da curva, nós vamos falar hoje sobre esse assunto que é muito comentado, mas pouco se fala na prática. E é isso que a gente vai argumentar aí hoje. Esses participantes que vocês estão vendo aqui, vocês vão sempre ver aqui, salvo algum imprevisto. Por favor, se apresentem aí no nosso podcast. Eu, Edson, especialista em marketing para comércio local. Eu me chamo Hugo, faço contabilidade aqui do Grupo Impulsione e também a gestão financeira. Eu sou Eclen, sou responsável pela automação e atendimento ao cliente. Isso aí, vamos começar. Primeira coisa, o que é que vocês entendem sobre Mindset antes da gente adentrar no devido conteúdo? E o que é que geralmente vocês ouvem as pessoas falar sobre Mindset? E que vocês concordam, não concordam? Como é que vocês já tiveram contato com esse tema? Inclusive, você que está assistindo aqui a gente também pode responder aí nos comentários, né, o que é que vocês também, o contato que vocês têm, o que é que vocês entendem do Mindset. E no final do podcast vocês vão dizer se mudou, se não mudou, né, e vão comentando aí. Mas aí vocês me falem aí. Sobre o Mindset eu entendo como até de certa forma uma tradução, setar a mente, ou seja, direcionar suas ações, o seu pensamento em prol de algo. Seja um objetivo, seja uma determinada ação que você precisa fazer para alcançar esse objetivo. Para mim, eu acredito que vai muito além de só o significado da palavra, né? Assim, eu acho que Mindset ele está muito ligado a caminho, né? O caminho que eu escolhi seguir e o caminho que eu vou trilhar durante a vida, né? Então acho que quando se fala em caminho, fala em sonho, fala também as metas que eu coloquei, e eu acredito que isso aí está totalmente ligado ao mindset, né? O que cabe, as conquistas que eu tenho na vida, seja material, seja espiritual, vai depender bastante do meu mindset. O comportamento que a gente vai ter, acredito que ele vai influenciar bastante sobre o mindset, né? Se a gente vai ter um comportamento aí, seja ele fixo, ou seja um comportamento aí, vou dizer assim, mais bravador, inteligente. Quando eu falar a questão inteligente, seria a questão de uma mentalidade de crescimento. Beleza, a gente vai discutindo aqui no final do podcast, a gente fala sobre se vocês continuam enxergando do jeito ou se vocês mudaram. O que a gente preparou aqui primeiro foi falando sobre um estudo que a Carol Dicker fez, e ela relata esse estudo no livro dela, Mindset, a nova psicologia do sucesso, lembrando que o título desse podcast é Desbloqueando suas limitações mentais de uma maneira prática. Nesse experimento, ela trouxe um quebra-cabeça para várias crianças e ela foi aumentando o nível de dificuldade desse quebra-cabeça mediante as crianças. E ela percebeu um comportamento diferente. Algumas crianças, quanto mais aumentava o nível de dificuldade, mais chato ficava. Elas estavam muito animadas, quando o quebra-cabeça era fácil, mas depois elas ficaram muito desanimadas e até dizendo que, falando coisas pejorativas sobre a brincadeira. E algumas crianças, quanto mais difícil ficava, mais animadas elas ficavam mediante ao quebra-cabeça. E isso surpreendeu ela. E ela começou a aprofundar ainda mais. E daí ela criou a teoria do mindset fixo e do mindset de crescimento. No dia a dia a gente vai ver várias coisas aqui que a gente passa pela questão do fixo e do crescimento. Mas de antemão, né, nesse estudo aqui, já dá para a gente extrair alguma coisa interessante. Por exemplo, nosso comportamento normal do dia a dia. Quando o negócio vai ficando mais difícil, né, como é que é o nosso comportamento?
Nosso comportamento ele vai se animando ou vai se desanimando? E na visão de vocês, né, o porquê que algumas vezes a pessoa vai se desanimando e porquê que algumas vezes a pessoa vai se animando ainda mais quando a dificuldade vai aumentando? Eu assim, claro que foi feito um estudo com crianças, né? Mas assim, até trazendo pro meu exemplo mesmo, né? Quando a gente pega, por exemplo, um desafio, que ele vai ter um desafio, digamos assim, nível 8 de 10, né? E que ele vai trazer um resultado muito pequeno, essa tarefa que você vai fazer para atingir aquele micro resultado, ela se torna chata. Mas, por exemplo, quando você vai fazer um desafio na mesma proporção que você vai ter um super resultado com aquilo, acaba que você tem mais motivação ali para executá-lo, né? Eu acredito que as crianças não, talvez foi mais por diversão, né, ali, mas eu acredito que está muito ligado a isso, né? Quando eu tenho uma tarefa que o resultado vai ser micro resultado e ela é muito difícil, é mais entediante. Quando ela é mais difícil e o resultado é proporcional, digamos que tem mais motivação, né? Você pode estar falando isso sobre a questão do estudo ou sobre você. Exato. Mas teve algumas crianças que elas não tiveram esse pensamento. Não tiveram. Foram Mesmo Exato. sem ter resultado, mesmo sem ter micro resultado, elas ficavam cada vez mais animadas com o desafio. Sim. Eu acredito que esse ponto aí está ligado, a gente trazendo esses conceitos que você separou da mentalidade fixa e da mentalidade variável. O fixo ele tem umas certas restrições, tem os temores, temor ao fracasso, temor de se arriscar mais, de se soltar. Já aquela mentalidade um pouco mais variável, aquela pessoa, vou dizer mais, que não é uma pessoa conforme, que ela busca sempre desafios, busca sempre estar descobrindo situações novas. Essa questão aí que você deu o exemplo, elas estão mais motivadas, buscando ali, eu vou dizer, cada vez mais descobrir situações novas. E isso é o que motiva ela. Tá sempre em busca do novo, novos desafios. Isso é interessante, porque não é novo. Exato. Né? Era um quebra-cabeça. E geralmente a gente associa, porque assim, quando não é algo novo, realmente libera dopamina, né? A gente fica mais animado, que foi o que Edson falou, mas quando a gente não... E Edson falou uma coisa bem interessante, porque assim, na maioria das vezes na nossa geração, né, principalmente agora, o pessoal está mais apegado ao resultado mais imediato. Né? E outra coisa que é interessante, como o Edson falou, é criança. Então criança, ela não deu tempo ainda de formatar, né? Não deu tempo ainda de ver Instagram e tal. E também a gente vai ter vários filtros que a gente foi adquirindo durante a vida, né? E faz com que essas decisões, elas digam-se chatas ou não, né? E as crianças ali meio que elas ainda não tiveram acesso, assim, eu não lembro se foi falar da idade, né? Mas ela não tem ali uma noção, digamos assim, né? Mas eu acredito que vai aprofundar mais esse estudo aqui, né? Mesmo sem noção, é algo que a gente consegue ver que existe desde cedo. Sim, predisposição, né? Existe uma predisposição, mas o que anima a gente é que é a pesquisadora, inclusive por isso que o nome é prático, que a gente vai trabalhar o bate-bola aqui, levantar a pauta e dizer como a pessoa pode fazer de transicionar do fixo para o variável. Quem aqui não se identifica com isso? Por exemplo, o que Edson falou. Em questão de quando você está sem ter o resultado mesmo, Sim. né? Não vai se desmotivando. Por quê? É um mindset fixo. Mindset fixo encara resultado como vamos dizer assim, o final da corrida. Recompensa, né? A recompensa, vamos dizer assim, que a maioria encara. Vamos dar nomes aos bois para ficar mais fácil. Se eu estou estudando inglês, para quem tem um mindset fixo, ele encara resultado como ir lá e falar. Tem até a questão do que você falou, né? Em relação ao futebol. Tipo assim, você tá com o time está perdendo, né? Seu time está perdendo. E você vai e aí do nada seu time tá de desmotivação só, né? Com o time. Aí seu time faz um gol, começa a melhorar. Aí seu time faz outro gol.
Aí daqui a pouco o jogo já está empate, então o jogo já é outro. Daqui a pouco o outro time que levou 2 gols já está desmotivado. Então isso seria seria um exemplo também de forma mais simples, né? Acho que no esporte tem bastante disso, né? E eu acredito que o que vai definir a Liga dos Campeões são o poder que eles têm, mesmo com a adversidade, continuar. E isso é o filtro, né? Exato, né? Porque aí, de uma maneira bem, no experimento, de uma maneira bem clara, ela mostrou que era o mesmo desafio, então isso no dia a dia a gente tem. O mesmo desafio e tem uma pessoa A que encara de um jeito e a pessoa B que encara de outro jeito. A pessoa A encara o desafio como algo X e vamos dizer assim, positivo ou negativo, e a outra pessoa positivo ou negativo. E aí é onde é que dá a diferença. As crianças elas foram acompanhadas e cada vez mais elas foram tendo mais resultados, elas que têm um mindset de crescimento. É provável não, né? Mas tende-se a essas crianças que se mostravam com mindset fixo e terem seguido para um trabalho fixo, ou seja, viraram um CLT e ficaram satisfeitos com o que vinha no final do mês e só faziam o suficiente para vir no final do mês. Enquanto quem tem o mindset de crescimento é mais propício a aceitar o desafio de empreender, por exemplo, de abrir o seu próprio negócio em busca de resultados maiores, ou então até mesmo de empreender dentro do negócio de outra pessoa, mas sempre em busca desse crescimento para poder ter uma vida melhor, ter mais resultados, conseguir ganhar mais dinheiro. No livro ela fala sobre isso e não necessariamente pessoas que têm mais dinheiro ou empreendedores têm um mindset de crescimento. E até Porque eu posso ter um mindset de crescimento, um mindset fixo e ter muito resultado financeiro, né? Até porque a gente sabe que o resultado financeiro tem outras variáveis que não é só o mindset. A questão é, se eu tiver com um mindset de crescimento, eu tenho uma tendência maior a ter uma longevidade em relação ao meu sucesso financeiro, né? Falando sobre sucesso, que a Clem colocou em questão aí, a gente tem a questão do paradoxo do sucesso. E aí eu vou jogar aqui a bola e vocês vão devolvendo. A questão do paradoxo do sucesso é o seguinte: pessoas de mindset fixo encaram o sucesso, como um pouquinho que a gente falou, o resultado. Pessoas de mindset de crescimento encaram o sucesso em relação a eu estou aprendendo, eu estou me desenvolvendo. E no dia a dia, vamos dizer assim, o que é que vocês conseguem enxergar mais? De vocês, mais a questão do resultado ou mais a questão do crescimento, do aprendizado? Antes eu me via muito mais nessa questão do resultado, né? Interessante você colocar o antes, já para mostrar para o pessoal que existe uma possibilidade de transição, né? Que quando ele falou, foi essa a minha dúvida, né? Será que, porque da maneira como foi falado, né? Tipo assim, tende a pessoa ser mais CLT, então se ela tá ali naquela condição, então ela não pode mudar. Então por isso que eu acho que deve ter empreendedor que tem um mindset fixo e tem outros que não, né? Eu acho que por causa disso, porque eu posso a todo tempo mudar o meu mindset, né? Exatamente. E ver, né, essa questão muito do que a gente pratica aqui, onde a gente sempre busca o que pode ser melhor. Mesmo quando o resultado que a gente espera não vem, a gente está buscando ali retirar os aprendizados para a gente crescer, para a gente se tornar mais fortes para os próximos desafios que vão vir pela frente. Está ligado ao crescimento contínuo, né? A gente trazendo para essas mentalidades, o crescimento contínuo, o crescimento fixo, eu me coloco assim, eu me encaro dentro de um crescimento contínuo, de estar sempre me avaliando o que é que eu posso melhorar a cada dia numa determinada situação, trazendo para a minha área, para a parte contábil, como é que eu posso prestar um atendimento ainda com mais excelência ali ao meu cliente, como é que eu posso me aperfeiçoar cada vez mais hoje dentro de uma área que eu gosto, que é o departamento pessoal. Então eu vejo isso, essa questão do crescimento contínuo, de estar sempre evoluindo ali pelo menos 1% todos os dias, naquilo que a gente gosta e também que não gosta, né? Que a gente pode buscar aprender coisas novas, novos desafios, né? Sabe o que é interessante? Eu não sei se a gente vai conseguir ver isso lá na frente, mas que o falou, vou falar logo aqui pra gente capturar essa ideia.
as pessoas de mindset fixo, elas também estudam muito. Por quê? Porque elas têm uma capa. Acho que a gente vai falar isso lá na questão dos rótulos. Elas estudam muito, elas sempre estão querendo melhorar porque elas querem esconder o fracasso. Então elas querem sempre passar essa sensação de eu sou inteligente, eu sou bom, eu sou muito bom nisso que eu faço. E o interessante é, você que está nos assistindo ou nos ouvindo agora, é você olhar naquela hora vamos dizer, que você abre o resultado e que não é um resultado interessante, vamos dizer, do mínimo ao máximo, né? Como é que você reage, né? Na hora que você ganha ou principalmente na hora que você perde. Porque na hora que você ganha, você não consegue extrair muito aprendizado, mas na hora que você perde, né? Você vai valorizar mais o quê? Pô, perdi o meu resultado, perdi, não sei se sou tão bom assim, ou tranquilo, faz parte, e deixa eu ver aqui o que é que eu vou aprender e voltar à frente. E onde consegue diferenciar, né? A questão da mentalidade fixa e Exatamente. da mentalidade que Já cada... para o pessoal não associar, quem é de mentalidade de crescimento está sempre estudando, não necessariamente, né? O que é que eu separei aqui de exercício? Quem tem a mentalidade fixa, geralmente ela quer se destacar perante os outros. E aí, outra coisa importantíssima, não existe uma pessoa 100% com a mentalidade fixa, nem 100% com a mentalidade de crescimento. Então vocês vão ver ali. E algumas situações no dia eu já me identifico com a fixa, algumas situações no dia eu já me identifico com o crescimento. O que é que eu tenho que fazer? Aumentar o máximo que eu puder da minha mentalidade de crescimento. E aí o nível de consciência que eu vou ter é crucial para isso. Também pode ser que a depender da área, né, da sua vida, tem algumas áreas que você vai estar lendo uma mentalidade mais fixa, outras não. E faz total sentido ali, né? Do que você falou. Nem todo mundo é 100% um mindset fixo, né? Eu sempre vou variar ali, até porque não tem só uma área da nossa vida, né? Tem várias áreas, financeira, conjugal, trabalho e por aí vai, né? Isso. Qual o exercício que a gente tem que fazer? Primeira coisa, da nossa primeira pauta aqui. Faça competições com você mesmo. Se você ficar competindo com os outros, a competição com os outros, por exemplo, o cara é ciclista, ele vai competir com os outros. Mas dentro da competição, o que é mais importante é a competição com ele mesmo, não com o outro. Então, isso já vai fazer você treinar o seu jogo interno. Porque o mindset fixo, ele fica muito abalado com o resultado, que é o que a gente está falando, se o resultado não vier. E a pessoa que foca em competir com você mesmo e está nesse crescimento, 1% que eu falou aí, contínuo, e até quando não consegue dar 1%, mas monta uma nova estratégia e vai ali, ela está praticando o mindset de crescimento dela. Eu posso trazer uma característica assim de quem possui uma mentalidade de predominante fixa, a questão do elogio quando faz uma determinada atividade. Essa pessoa ela gera uma dopamina ali sobre ela no momento que ela faz uma atividade, que ela recebe um elogio e vem de uma outra pessoa, não é ela que está se autoavaliando se teve essa evolução ou não. Existe uma supervalorização. E assim, pra você ter ideia, né? Do externo. Eu gosto tanto de falar sobre esse assunto que às vezes eu prefiro até ficar ouvindo vocês, assim, do tanto que dá para refletir sobre a sua vida, né? Ali, e eu acho que a gente estava até conversando há um poucos dias atrás sobre uma determinada situação que eu estava com mindset fixo e a gente conversou ali e eu tive uma oportunidade de mudar esse pensamento, né? Então assim, às vezes você, que é como você falou no início, né? Muito se fala de mindset, mas pouco se fala de prática, né? De uma maneira prática, como é que eu funciono? Exato, assim, mindset é esse, você tem que fazer isso, você tem que fazer aquilo, mas muitas vezes eu já fiquei parado, mas como é que eu faço isso? Se eu estou preso aqui, como é que é esse caminho daqui? Tipo, não tem isso, né?
o primeiro passo é você ter consciência, primeiro, que é mindset, que existem 2 grandes grupos, né? O mindset fixo e o mindset de crescimento. Aí depois disso você vai entendendo as situações do dia a dia que você está fixo e vai transicionando aqui com os exercícios que a gente vai passando. Essa questão que o Hugo falou sobre o elogio. Quem tem um mindset fixo tem uma tendência a valorizar mais o elogio e aumentar. Quando vai falar sobre suas habilidades, geralmente essa pessoa aumenta. Eu fiz 8, eu fiz 8,1, não vai falar. Eu fiz 9, eu fiz 9,5, fiz 10, eu fiz 11. Geralmente a pessoa, ela aumenta. Ninguém vai descobrir, ninguém vai perceber, a pessoa vai e tem essa tendência a aumentar. Tem uma tendência a se rotular, quem tem um mindset fixo, e rotular os outros. E quem tem um mindset de crescimento tem a tendência a falar o resultado real. Por quê? Porque quando eu encaro o resultado real, eu tenho mais chances de crescer, de aprender. E em relação ao elogio, o elogio é apenas um direcionamento para se ela está no caminho certo. Se eu não estou recebendo nenhum elogio de um cliente, eu vou achar bom? Espera aí, pode ser que tenha alguma coisa que eu preciso melhorar. Se eu estou recebendo alguns elogios ou muitos elogios de um cliente, então eu tenho alguma coisa que eu preciso redirecionar, que é muito bom. Eu posso aumentar o meu valor, eu posso ir reconfigurando as coisas. Então ele está sempre em busca de reconfigurar isso aí. E tem a questão também que a pessoa que tem um mindset fixo, ela valoriza menos o esforço, e a pessoa que tem um mindset de crescimento, ela valoriza muito mais o esforço. E aí eu quero que vocês comentem sobre essa questão de valorização de esforço, né? Qual a visão de vocês em relação a isso? Antes de entrar em questão de valorização do esforço, né, até lembrei para até dar um exemplo, né, que a gente pode discutir também, é que eu sempre falo assim, né, os clientes dão elogios pontuais, mas geralmente é na mesma aí, quando é na reunião eles dão feedback, mas fica ali naquela, mas a primeira oportunidade quando tá ruim, eu já sei logo, porque vem toda, ó, tá ruim aqui, ó, tá assim, ó, não tá chegando lead, os leads estão frios, tem que, então assim, eu sei logo, agora quando tá bom, tipo, quando eles não estão falando, eu imagino que tá bom, então isso é um exemplo do mindset, né? Talvez com essa conversa aqui eu possa melhorar em relação a isso, né? Pô, olhar, rapaz, o que eu posso fazer para não deixar o cliente me avisar só quando tá ruim, dizer, não, Edson, olha, tá bom aqui, vamos. Aí ou até mesmo eu perguntar pro cliente, né? Tá dando certo, os vídeos estão bons e tudo mais. Isso mesmo, assim, isso aí é uma parte mais do ser humano. Vou dar um exemplo aqui. Se tem muita água, se tem água sobrando, geralmente você não avisa. Pessoal, tem muita água. Mas se a água está acabando, você tem um senso de urgência de avisar logo. Então nós temos isso de maneira natural já, um senso de urgência de avisar problemas mais rápido do que elogios. Isso aí já é algo natural da gente. Do mesmo jeito, quando a gente ganha, a gente tem uma sensação ótima, mas quando a gente perde a intensidade, se a gente pegar o mesmo valor, mas a intensidade é bem maior em relação a isso. Mas em relação ao esforço. Em relação ao esforço, O que é que vocês valorizam mais? Esforço ou o resultado? em relação ao esforço, desde que ele seja de forma organizada, algo como assim, um esforço que não traga um esgotamento para você lá na frente. Ele vai ser benéfico, porque ele vai trazer o esforço juntamente com o resultado, já que vai ser algo de forma contínua, vou dizer assim, algo de forma leve. Vou trazer um exemplo aqui no nosso dia a dia hoje. A gente está passando por uma transição no escritório em relação ao sistema e você me deu um feedback, ó, você não precisa sangrar para conseguir fazer esse resultado, que é deixar o sistema rodando, tudo bonitinho, parametrizar tudo que precisa ser parametrizado. O que você precisa é ter um esforço de forma contínua que não gere um esgotamento ali no final e você consiga o resultado que você deseja, um resultado
que é estar com o sistema ali todo configurado, todo bonitinho, para a gente começar a trabalhar conforme a meta que a gente estabeleceu aí em janeiro. Eu trago para o lado onde o esforço vai levar ao resultado. Como, por exemplo, na academia. Quando você está lá treinando, que você começa a levantar aquele peso ali, daqui a pouco o peso você começa a fazer começa fazendo muito esforço. Só que aí, se você continuar com o mesmo peso, esse esforço vai ser cada vez menor porque você vai se fortalecendo. Então você tem que partir para um peso maior. Aí você volta a ter o esforço e você começa a ter os resultados, porque você começa a olhar a sua saúde melhorando, começa a olhar o seu físico melhorando. Então eu vejo dessa forma. O esforço leva ao resultado. E quanto mais você se esforçar da maneira certa, como o Mundo falou também, mais resultados você vai conseguir lá na frente. O esporte em si ele é uma máquina de ensinar a pessoa a ter um mindset de crescimento. Você olha a questão de criança, por exemplo. Como é que eu observo que a criança tem um mindset fixo? Quando ela faz alguma coisa, ela não tem um resultado esperado e ela começa a dizer eu não sou bom o suficiente. Ah, porque eu não sou tão bom assim. E quando a gente cresce, a diferença é só que a gente não fala, não sai da nossa boca isso. Mas mentalmente fica isso. Então, o que a gente pode passar para as crianças, né? Valorizar o esforço. Você quando vai dar um elogio para a criança, você dá o elogio no 10 ou no esforço? Você dá o elogio no gol ou no esforço, no treinamento? Porque se você dá o elogio no gol, a criança cresce entendendo que o importante é fazer gol. E aí, quando ela não fizer o gol, ela vai sair do treino o quê? Chateada. Por quê? Porque não rolou gol. Não rolou resultado. Para ela o que importa é resultado. Mas quando eu ensino para a criança que o que importa é esforço, e um esforço inteligente, um esforço coordenado, isso vai trazendo robustez para as crianças. E na nossa vida do mesmo jeito. Quando eu não tenho ali o resultado e eu entendendo que eu falou que o esforço de maneira direcionada e inteligente, eu vou ter o resultado de todo jeito e eu posso... Tem dois grupos de pessoas extremistas, né? Aquela que já passa uma semana se esforçando naquilo ali e sabe, a gente tem uma tendência a achar que aquela outra pessoa, quem tem um mindset fixo, que aquela outra pessoa que conseguiu, ela fez com menos esforço porque ela era talentosa. Na verdade, a gente não sabe os bastidores daquela pessoa e o quão foi necessário ela se esforçar para chegar ali. A gente julga, olha e julga, ali foi um talento ou foi uma jogada de sorte, quando na verdade foi muito esforço. Né? O muito esforço que eu falo, não de maneira desproporcional, mas o esforço necessário. Todo esforço, para você chegar no resultado, tem esforço barra intensidade de esforço. Se eu quero aprender inglês em 6 meses, eu vou ter um nível de intensidade do que em 4 anos. Se eu quero desenvolver um mindset mais rápido, eu vou ter um nível de intensidade do que ficar lendo página por página do livro da Carol Dicker. Então, ele vai ter essa questão da intensidade. Mas a questão principal é quem tem um mindset fixo valoriza mais o resultado do que o esforço. O resultado ele tem que vir, a gente tem que saber configurar o resultado, né? Mas um foco aqui, no esforço inteligente. E eu acredito que intensidade não garante resultado, né? A intensidade ela vai ajudar, mas ela não vai garantir o resultado, né? Então assim, às vezes até mesmo eu penso que eu estou fazendo ali um esforço inteligente, mas assim, já parou para pensar, né? Será que realmente está sendo inteligente? Será que não tem outras pessoas que têm outro método que eu possa testar ali no decorrer daquela determinada atividade que eu estou fazendo, né? Porque muito se vê, né? Cada profissional tem uma opinião sobre determinada coisa. Às vezes pode ser que um se bata ali na mesma ideia, mas e não quer dizer que a pessoa está errada, né? Ela apenas desenvolveu um método que deu certo para ela. Então vale a pena também a gente salientar isso, que o esforço não garante o resultado, o esforço sozinho, né? Com certeza. Como é que eu faço de maneira prática para transicionar a valorização do resultado para a valorização do esforço? Eu pego uma meta e eu fragmento essa meta. Eu fragmento ela com indicadores, com um checkpoint, seja lá como você querer chamar, de esforço.
Por exemplo, eu quero bater uma meta de correr 5 km. Em vez de eu sair correndo até chegar aos 5 km, e se eu não conseguir, eu me sentir decepcionado com isso, me sentir triste com isso, eu vou valorizar, eu vou construir a minha meta assim. 30 minutos de corrida por dia. Como é que a gente falou? E o esforço ele vai ser a ponte para chegar no meu resultado. E às vezes pode ser 5 minutos de corrida por dia, como por exemplo eu faço. Eu aumento 1 minuto de cardio por semana. Eu estou valorizando o esforço. Eu quero chegar aos 5 km de uma vez, mas eu comecei a fazer 1 minuto a mais por semana. E eu vou dizer para você, esse 1 minuto a mais, quando chega ali, parece que é um fim. Né? Porque minha mente está acostumada com aquilo ali. Isso aí já é outro assunto que a gente pode falar. Eu tenho até, já levando pro lado da corrida, né, que você citou, antes, inclusive eu tô querendo voltar esse hábito de correr, né? Eu lembro que eu era mais novo, fui começar a correr, né? E eu não conseguia bater o KM, né? Em determinado tempo. Mas eu percebi que assim, eu dava um sprint muito grande e cansava. E eu cansava e ia bem mais lento, né? E eu percebi que quando eu comecei a ir num ritmo contínuo, eu conseguia, no mesmo tempo, sem dar muitos sprints, no mesmo tempo eu conseguia mais resultado do que eu dando sprint e parando, né? Ou seja, de forma contínua, né? Crescendo gradativamente, então, e no mesmo ritmo, né? Sempre no mesmo ritmo, às vezes você se desafiava um pouco mais e para você ver, né, que não é só o esforço, né? É a constância, né? Digamos que os dois trabalhando aliados, o esforço junto com a constância vão direcionar você cada vez mais próximo do resultado. E assim, você também não precisa definir que esse resultado seja algo estático. Né? Você pode botar uma meta, como ele falou, um checkpoint, uma meta até você alcançar, chegou ali, você já tem um planejamento para continuar esse crescimento. Exatamente. E a questão do elogio, né? De uma maneira prática, como é que eu faço para transicionar do mindset fixo, sair da questão dos elogios e ir para o mindset de crescimento? É só fazer uma dinâmica do seguinte: toda vez que uma pessoa te elogiar, se eu não receber esse elogio, a gente já entra em outro aspecto mental, do mindset. Eu tenho que recepcionar esse elogio, mas internamente eu valorizo o processo, não só Jordi. Porque se eu valorizar só Jordi, eu vou ficar preso naquela identidade. Então, por exemplo, isso não é muito bom nisso. Eu sou muito bom em evoluir nisso aqui. Eu sou muito bom em evoluir nisso aqui. Porque no dia que alguém me disser que eu não sou muito bom naquilo, mas lá dentro da minha cabeça está o quê? De evolução, tranquilo. Eu vou continuar evoluindo. Então, eu vou focar no processo. E não na questão de eu sou bom em jogar bola. Eu sou muito bom em treinar. Eu tenho disciplina, eu treino, eu tenho meus números e eu sempre estou melhorando meus números. Isso é que é mais importante na questão dos elogios. Isso é interessante que você falou, porque no momento que você recebeu uma negativa sobre uma determinada situação que você recebia os elogios que era bom naquilo, se você internalizar para você, pode ter uma desmotivação sobre isso, né? Se você não souber absorver esse feedback, pode trazer problemas além do que dia mesmo que você buscar fazer aquilo novamente. E eu vejo também na forma que você está olhando para você mesmo. Né? Porque se você passa a olhar para si e buscando sempre os pontos que você não alcançou, os pontos que você falhou, e focar nesses pontos que você falhou de uma forma pejorativa, você vai acabar se atrasando em vez de evoluir nisso. Você deve olhar para esses pontos que você ainda precisa melhorar, justamente com a visão de que aquilo ali é um estado e que você pode alterar aquele estado para um ponto superior. Exatamente. E a relação em relação ao fracasso, né? A gente tem que ter muito cuidado
quando a gente se depara com a questão do fracasso, porque dependendo do tamanho do fracasso, mesmo que a gente tenha um mindset de crescimento, a gente pode acabar se imergindo no mindset fixo. E aí, do jeito que a gente está discutindo aqui agora, está sendo bem mais fácil a gente entender isso. Muita gente pode dizer assim, mas é porque o Hugo é talentoso. A pessoa pode chegar e pode dizer isso, é porque o Hugo se identifica, é porque o Hugo, enfim. Foi feito um estudo científico também, que o livro relata, né? O cientista Bloom, ele pegou 120 pessoas e ele colocou lá, fez o estudo e ele detectou que o esforço é mais importante, o contínuo, que foi o que ele falou, é mais importante do que o talento. Muita gente acha que o Mozart, né, um grande compositor de música clássica, ele foi um cara que nasceu com talento. Mas na verdade, temos número de quantas milhares de músicas que ele fazia, que era praticamente recortes de outros compositores e que não saía legal. E depois de tanto esforço contínuo, ele conseguiu. Geralmente, o pessoal imagina, né, também o Thomas Edison como um cara gênio, né, que criou a lâmpada, e a gente tem vários mitos ou verdades, ninguém sabe, em relação a ele, que foi várias tentativas ali, melhoria contínua, que ele foi trazendo até chegar no objetivo dele. A grande questão é, quando a gente emerge num problema que a gente pensa que é maior do que nós, fica mais difícil a gente encarar aquele problema com um mindset de crescimento. E aí é onde vem um ponto interessante. O seu ambiente é rodeado de pessoas com mindset fixo ou mindset de crescimento? Porque se for de mindset fixo, se você de alguma maneira deu uma bobeira e emergiu um pouquinho ali, a pessoa vai te empurrar. E se for de mindset de crescimento, você emergiu um pouquinho ali, essa pessoa vai te puxar. Não, peraí, não é assim não, é assim, assim, assim. E vamos direcionar isso para a questão do aprendizado. Vocês conseguem identificar mais essa questão do ambiente aí? Um ponto positivo, um ponto que realmente tem influência ou não? Em relação ao ambiente te levar para ter um mindset fixo ou um mindset variável? Eu acredito. Ou variável não, de crescimento, né? Eu acredito sim na questão do ambiente, que o ambiente, ele, vou dizer assim, pode moldar o nosso mindset, pode influenciar diretamente nisso. Eu trago o nosso ambiente, eu vou dar um exemplo. A gente, 2019 foi o momento que eu ingressei aqui, o mindset era totalmente diferente, a mentalidade totalmente diferente. E hoje, com esse ajuste de mindset, eu posso dizer as grandes colheitas que não só trazem para o lado profissional, também familiar, que consegui colher através desse ajuste. E ainda vejo de outra forma, né? O mindset de crescimento, você está no ambiente do mindset de crescimento, ou você vai abraçar esse mindset de crescimento, ou praticamente você vai ser expulso desse ambiente. Não porque alguém vai chegar e tirar você de lá, mas vai ficar tão desconfortável você estar ali no meio, que você vai achar que não é o seu lugar e vai procurar outro lugar onde você se encaixa melhor. Porque as suas desculpas não vão ser acatadas. Isso. Né? E do mesmo jeito o contrário também. Do mesmo jeito, o contrário também. A pessoa não se encaixa, né, no outro ambiente. Eu acredito que o ambiente ele é responsável por deixar a pessoa mais forte ou deixar a pessoa mais vulnerável, a depender do ambiente que você está. E quando eu falo mais forte ou mais fraco, eu não falo em condição física, eu não falo em questão de talvez agressividade, eu falo em questão de mentalidade mesmo, principalmente problemas emocionais, né? Quando a gente entra numa época que a gente vê praticamente todas as pessoas com ansiedade aflorada. A ansiedade, ela, todo mundo tem um nível de ansiedade, né? Mas a depender do ambiente, ela
Se você está num ambiente de bebida, de farra, isso tudo faz com que a sua ansiedade aumente. Mas pelo contrário, se você tem ansiedade, mas você está num ambiente mais calmo, num ambiente de estudo, de pessoas que estão buscando crescer, então eu acho que isso ajuda mais do que o outro ambiente, né? E sim, ele é responsável, por isso que eu acho que ele é responsável por deixar as pessoas mais fracas ou mais fortes, de acordo com o meu ponto de vista de hoje, né? É interessante a gente só reconfigurar essa palavra responsável por influência. Ele influencia, né? Porque nós mesmos não saímos de um ambiente de mindset de crescimento, né? Então, para o pessoal que está assistindo, ouvindo, não entender, eu estou num ambiente de mindset fixo e não tem jeito. Não, o ambiente ele influencia. Com certeza vai ser mais difícil para uma pessoa que está num ambiente de mindset fixo transicionar para um ambiente de mindset de crescimento do que uma pessoa que está dentro de um ambiente de mindset de crescimento. Isso vai ser muito mais difícil realmente. Questão até agora, né, a gente já viu aqui diversos pontos em relação ao mindset fixo e mindset de crescimento. O que é que nessa breve conversa vocês já conseguiram identificar que vocês estavam tendo um mindset fixo e já estão começando a ver algo para fazer num mindset de crescimento? Exemplos práticos. Eu posso trazer aqui um exemplo do meu filho mesmo. A questão ali do futebol, o quanto ele valoriza a vitória, o quanto ele valoriza o gol. Em outras competições mesmo, que a gente traz aqui no nosso dia a dia, uma brincadeira ali no jogo da memória, uma outra brincadeira ali, e como eu posso ajustar essa questão desse mindset dele para um mindset de crescimento, para ele valorizar mais o processo, valorizar ainda mais o aprendizado. E eu, como educador dele, eu vou dizer assim, como responsável, estar ali à frente dele, de moldá-lo, trazer essa visão para ele, para o dia a dia dele. Vai ser bem mais prático para mim ajustar esse mindset dele de uma pessoa que quer vencer, que valoriza a vitória, do que o inverso. Pessoa que não vibra tanto quando chega ali na conquista, não vibra com a questão da vitória, não busca. Ele é muito competitivo, eu vou dizer, e eu preciso ajustar essa questão dele do processo, de valorizar o processo, não só quando eu ganhei, eu fiz o gol. Como é que você poderia fazer isso, né? Na hora que ele chegar com a valorização do resultado, fazer perguntas para ele, para fazer ele refletir o que ele fez para chegar lá. E aí valorizar isso. Porque também a gente não pode formatar uma mentalidade que não se importa com o resultado. Porque o próprio resultado é um feedback, né? O próprio resultado ele vai nos dar a missão de redirecionar para a direita ou para a esquerda ou seguir reto. Me veio até o pensamento aqui agora no último treino dele, né? Ele falando, eu vou dar uma paradinha na hora que eu for cobrar o pênalti. Ele deu a paradinha, ele não conseguiu fazer o gol, mas só em ele ter feito aquela ação, ele valorizou aquela situação nova dele. Ele vai, bate para a bola firme, normal. Como ele trouxe uma situação nova, ele saiu ali, extasiado, eu consegui fazer uma paradinha. Então, isso... Para você ver como existe a transição, né, de mindset fixo para de crescimento e até na mesma situação, dependendo do estado emocional da pessoa também. Alguém tem mais algum exemplo? No meu caso, eu vejo assim, que eu posso melhorar minha autoavaliação em determinadas situações, onde muitas vezes eu não presto atenção no que eu mesmo estou precisando melhorar e fico dependente de alguém de fora e por estar no ambiente de crescimento, tenho essas pessoas que me vêm e dão esses toques para me melhorar, né? Mas se eu puder melhorar essa parte de autoavaliação minha mesmo, eu vou ter ainda como contribuir mais para esse crescimento. Bola. Eu acho que, para mim, eu lembrei também do fato de que, em relação a Flávia, né? Quando ela vem relatar um caso ali, para mim é muito mais simples, tipo assim,
eu foco no, digamos assim, no processo, no que tem que ser feito. Tem que ser feito isso, isso e isso. Ela já foca no que tem que ser feito e foca também na pessoa, né? Na saúde da pessoa. Então, às vezes, o melhor processo não traz a saúde para a pessoa, né? Não faz com que a pessoa fique confortável durante o atendimento. Então, tem que seguir um caminho, digamos, uma volta ao contrária até chegar no resultado. Eu não, eu sou mais prático em relação a isso, né? Então, acho que eu posso mudar minha mentalidade em relação a esse ponto, né? E conseguir também ver com os olhos dela, né? Ver com os olhos de como ela está enxergando ali no momento. Show de bola. Caminhando para o final do podcast, o que é que, de tudo que a gente falou, o que é que foi que mais marcou vocês? O que mais me marcou foi a questão do mindset, né? Como eu falei no início, de que muito é falado, mas que pouco é colocado em prática, né? Então, só eu saber que tem 2 grupos de mindset, isso aí já me adianta bastante o caminho. E eu acho que outra coisa também é eu saber que eu posso transicionar entre eles dois, né? Porque às vezes eu estou preso numa mentalidade que eu acredito que eu não posso sair. Mas aqui a gente mostrou que é totalmente possível de se sair dessa mentalidade que eu estou agora, né? Para mim, além do que Edson falou, a ligação do esforço com a constância, né? Que vai trazer esse crescimento para que assim a gente possa alcançar coisas maiores. E eu não falo só de resultados financeiros, mas no seu desenvolvimento pessoal, no seu desenvolvimento com a família, com a saúde, com todas as áreas da sua vida. E isso também tem que ser de forma equilibrada para que um não venha atrapalhar o outro, né? Mas que eu acredito que o esforço atrelado à constância vai ajudar a desenvolver tudo isso. Pra mim, assim, o que mais me marcou, inclusive, vou dizer assim, tá vindo gerando vários pensamentos, é justamente como eu posso evoluir na questão do dia a dia ali do meu filho. Isso foi o que mais me marcou, de fato. É isso aí. A gente tem diversos pontos que a gente poderia listar aqui de uma pessoa que tem um mindset fixo versus uma pessoa que tem um mindset de crescimento. Mas a gente trouxe os principais. Quem quiser se aprofundar, você pode ler o livro, que eu garanto que vale a pena. E o que mais me marcou aqui é a questão de você não precisa ser escravo do mindset fixo. Você pode mudar. Na verdade, você deve mudar. É algo que, se você transicionar, vai melhorar todos os aspectos da sua vida. E nesse podcast a gente falou de maneira prática como você transicionar as principais coisas. Então, pessoal, esse aqui é mais um episódio do podcast Fora da Curva. A gente vai encerrando agora. Comenta aí o que é que você mais se sentiu impactado nesse conteúdo. Comenta aí exemplos de conteúdos que vocês desejam que a gente pode eventualmente estar trazendo aqui para vocês. E principalmente, lembre de deixar o seu like e também se inscrever aqui no nosso canal para ficar ligado em todos os episódios. E até a próxima.